O domínio dos mitos presta-se às mais variadas perspectivas. De fato, os espíritos mais diversos, as doutrinas mais divergentes, apresentaram interpretações que, cada qual a seu tempo, alcançaram uma determinada validade. O mito parece permitir, assim, a validação de qualquer filosofia. Um historiador racionalista certamente encontrará no mito um completo relato das mais célebres dinastias. Não é verdade que encontramos nos mitos a história dos reis e reinados? Nessa perspectiva, se poderiam datar até mesmo os diferentes trabalhos de Hércules, ou ainda traçar com detalhe o itinerário dos argonautas. No caso de um linguista, parece claro que as palavras dizem tudo. As lendas, afinal, formam-se tão somente em torno de uma locução. Uma única palavra deformada, eis um Deus a mais. O Olimpo não é senão uma gramática que regula as funções dos deuses. Se heróis e deuses chegam a transpor uma fronteira linguística, terminam por transformar um pouco seu caráter. E o mitólogo deve estabelecer dicionários sutis que lhe permitam, contorcendo-se sob o gênio de duas línguas diferentes, decifrar duas vezes a mesma história. Se, ao contrário, trata-se de um sociólogo, então o mito passa a manifestar um meio social, um meio parte real, parte idealizado, um meio primitivo, onde num instante o chefe é confundido com um deus. Todas essas interpretações, que poderiam ser estudadas ao longo de uma história, reavivam-se sem cessar. Parece que uma doutrina dos mitos não pode eliminar absolutamente nada daquilo que, durante um certo tempo, constituiu-se num tema explicativo. Entre o herói solar e o herói humano, por exemplo, a competição nunca foi verdadeiramente extinta. A imensa natureza explica a natureza profunda do homem, e correlativamente os sonhos dos homens projetam-se invencíveis sobre grandes fenômenos do universo. Um estreito simbolismo coordena os valores místicos e os valores cósmicos, e a mitologia torna-se uma sequência de poemas, é compreendida, amada, continuada pelos poetas. Haveria melhor prova de que os valores míticos permanecem ativos, vivos? E uma vez que os mitos acolhem as mais diferentes explicações, haveria melhor prova de seu caráter essencialmente sintético? De fato, em sua simplicidade aparente, o mito enlaça e solidariza forças psíquicas múltiplas. Todo mito é um drama humano condensado, e é por essa razão que todo mito pode, tão facilmente, servir de símbolo para uma situação dramática atual. Não há uma só dessas interpretações que, depois de um século de investigações, não tenha se beneficiado dos progressos gerais das ciências humanas. Parece que a cada geração multiplicam-se e refinam-se os instrumentos da erudição. Assim, maravilhado, o homem culto observa o aprofundamento de nossos conhecimentos dos mitos. No campo das interpretações, os trabalhos de Paul Diehl estabelecem um novo método. Sem dúvida, sempre houve a compreensão de que os mitos e as lendas desvelam as paixões radicais do coração humano. Muitos, frequentemente, entretanto, a crítica científica dos documentos disponíveis tem sido efetuada com base numa ciência psicológica de visão muito estreita, numa psicologia que concede um coeficiente predominante ao bom senso, à experiência comum claramente definida. Tampouco falaram historiadores que se espantassem com a súbita intervenção da psicanálise na explicação de velhas lendas e antigos mitos. Por outro lado, muitos dos psicólogos clássicos alarmaram-se ao perceber que um vocabulário dos complexos pudesse encontrar-se saturado por um vocabulário dos mitos. Que tipo de esclarecimento, afinal, o psicanalista obtém ao nomear
os complexos de Édipo, Clitemnestra, Orestes, Diana. Artificiais e gerais não seriam tais recursos suscetíveis de provocar o engano acerca do infinito detalhe, da irredutível individualidade do paciente? No entanto, todas essas críticas perdem sua efetividade quando se toma consciência da extrema força explicativa, tanto em relação ao passado quanto em relação ao presente, manifestada pela psicologia profunda de nosso tempo. Em nada, exageraríamos se disséssemos que o século XX é caracterizado por uma panpsicologia, tanto quanto é por uma pangeometria. Poderíamos, no momento atual, desenvolver sistematicamente a psicologia de um panpsiquismo, uma psicologia geral que reuniria as investigações que vão da psicologia profunda a uma psicologia quase estratosférica das interpretações do sonho desperto. Ao concedermos uma tal amplitude ao exame da questão, os sonhos e os mitos logo se distendem, fazendo que seu simbolismo revele ao mesmo tempo sua complexidade e unidade. Os símbolos presentes no destino do herói mítico serão estudados por Paul Diel, no nível psicológico, enquanto realidades eminentemente psicológicas. Anteriormente à sua interpretação, observou-se, sobretudo, a determinação de um tipo de simbolismo anagético, operando numa perspectiva social, cósmica e poética, quer dizer, no grau mais elevado do humano, porém, numa tal psicologia sempre interpretativa, que desloca sem cessar as significações que se arrisca assim, partindo dos símbolos, a terminar em alegorias. Numa tal psicologia, dizíamos, não se teria perdido o sentido imediato dos símbolos. Mas determinar o sentido imediato dos símbolos não seria uma tarefa que implica uma contradição? Não deveria um símbolo sugerir algo que se situa para além de sua expressão? Não implicaria numa relação essencial entre duas ordens de significado, um sentido manifesto e um sentido oculto? Tais questões não mais incomodarão a um leitor assíduo de Paul Diel, pois trata-se precisamente de instalar-se na psicologia pura, de partir do seguinte postulado psicológico: o símbolo tem uma realidade psicológica inicial, uma realidade psicológica imediata. Ou dito de outra maneira, a função de simbolização é uma função psíquica natural. Os mitos constituem um meio privilegiado para o estudo dessa função absolutamente direta de simbolização. Qual é, então, a tarefa precisa, extremamente precisa, que o autor se coloca? É a de designar o fundo psicológico do simbolismo mítico. Ela não recusa, é certo, os múltiplos conhecimentos acumulados pela mitologia. Porém, quanto mais se interpreta, tanto mais se torna necessário, se ousamos dizer, desinterpretar para reencontrar a raiz psicológica primeira. Esse problema tornou-se tão intrincado que não se pode esperar resolvê-lo ao nível de um caso particular sem que se tenha compreendido o método de desinterpretação e, sobretudo, sem que se tenha aplicado esse método a um grande número de casos específicos. Nesse sentido, faz-se necessário estudar esta obra inicialmente em sua primeira parte, puramente metodológica, e em seguida nos exemplos de aplicação do método. A palavra recorrente em todos esses exercícios, no estudo de todos os mitos gregos ultraclássicos aqui examinados, é a palavra tradução. É preciso, com efeito, traduzir na linguagem da panpsicologia moderna tudo aquilo que é expresso nas narrativas sempre simplificadas em função daquilo que Paul Diel chama uma banalização. Tratando do mito de Asclépio, por exemplo, o indício da banalidade encontra-se precisamente no esquecimento das necessidades da alma em favor unicamente das necessidades do corpo. Estas são simbolizadas por Quiron. Para se obter a compreensão do mito da saúde em sua totalidade, será preciso considerar a tríade Apolo, Quiron, Asclépio.
e ter sucesso nas traduções, que desvelam os diversos sentidos psicológicos e designam o eixo da simbolização. Quando se tiver acompanhado Paul Diel nas associações de mitos, quando se tiver descoberto com ele uma espécie de homeomorfismo dos mitos em aparência bastante diferentes, compreender-se-á que o mito cobre toda a extensão do psiquismo revelado pela psicologia moderna. O personagem mítico tem um supraconsciente, um ego e um subconsciente. Seu eixo de sublimação e sua vertical de queda localizam-se no inconsciente mais profundo. Assim, a totalidade do humano e não um simples aspecto do homem está presente no mito. Nas palavras de Paul Diel, os mitos falam do destino humano sob seu aspecto essencial, destino resultante do funcionamento sadio ou doentio, evolutivo ou involutivo do psiquismo. O próprio herói e seu combate representam a humanidade inteira na sua história e no seu impulso evolutivo. O combate do herói é menos um combate histórico que um combate psicológico. Nesse sentido, não se trata de uma luta contra perigos acidentais e exteriores. Trata-se da luta contra o mal íntimo, que sempre detém ou mitiga a necessidade essencial de evolução. Desse modo, é o problema do destino moral em toda a sua amplitude que se encontra proposto neste livro escrito por um psicólogo de grande sutileza. No detalhe das páginas, onde, repetimos, acha-se aplicado um método de constante rigor, veremos desenvolver-se, a partir de sua raiz psicológica profunda, os valores morais que fazem da evolução humana um destino moral. Um mito é, portanto, uma linha de vida, uma imagem do devir, e não uma fábula fossilizada. Ortega y Gasset escreve: o homem não é uma coisa, e sim um drama, um ato. A vida é um gerúndio, de modo algum um particípio. É um faciendum, de modo algum um factum. O homem não tem uma natureza, mas uma história. Mais exatamente, o homem deseja viver uma história, quer dramatizar sua história para dela fazer um destino. É essa vontade de história que as traduções psicológicas minuciosas e profundas de Paul Diel revelam sistematicamente. Reencontramos assim, verdadeiramente, no estudo dos mitos, que o classicismo designa como grandes histórias do passado humano, as quais poderíamos acreditar caducas, o dinamismo sempre efetivo dos símbolos, a força evolutiva sempre atuante do psiquismo humano.